Você sabia que não existe um tamanho de caixa único para todas as abelhas nativas? Que cada abelha nativa brasileira possui um tamanho de caixa específico para ela. Se você não respeitar esse tamanho, ela vai ter má produtividade, vai ter estresse, vai ter má desenvolvimento e má organização da colônia e muitas outras percas que ela vai ter a longo prazo. Se você não me conhece ainda, é muito prazer, eu sou o professor Cido, especialista em botânica, especialista em agronomia, e nesse canal das abelhas, eu passo aqui para compartilhar com você meus conhecimentos técnicos e científicos sobre abelhas nativas. Gente, olha só, essa caixa aqui, ela não é daqui, tá? Eu pendurei aqui com a corda, só para eu mostrar ela para você durante o processo desse vídeo, de gravação desse vídeo, e depois eu volto para o lugar dela no meliponário, tá? Tem várias abelhinhas saindo aqui, ó, estão voando em mim, tá vendo aqui? Elas estão meio perdidas, porque aqui não é o local delas, então elas vão acabar saindo daqui e voltando para a casa delas, onde é o local de origem delas. Bom, agora vamos lá. Vou mostrar essa caixa para você ver alguns problemas que nós temos aqui, ó. Primeiro problema é que ela desmontou, tá vendo, ó? Ó, ficou, ela tá, não tá bem assentadinha, encaixadinha em cima. E isso aqui não volta tão cedo, ó. Tá vendo que ela ficou fora, ó? O pedaço desmontou. Essa caixa, ó, ela foi feita com parafuso, tá vendo? Foi feito de forma manual, sem maquinário, sem ficar cortando em esquadrejadeira, em serra circular. Foi feita à mão. Foi só parafusada aqui para ficar mais firme. Mas a medida dela é padrão, ela encaixa certinho. O problema é que uma pessoa de uma fazenda muito distante, e quando eu digo distante, você precisa entender que o meu município é maior que o estado do Sergipe. Uma pessoa a mais de 250 quilômetros para dentro do mato aqui no município, lá na divisa, lá nas divisas com outros municípios, tirou essa abelha e trouxe para a gente. E na viagem, a caixa desmontou. A pessoa guardou a caixa e me entregou alguns dias depois, ela do jeito que estava. Então eles propolizaram. E agora, a menos que eu faça uma manutenção e eu não quis fazê-lo, a caixa vai ficar desmontada porque o própolis acabou prendendo ela nessa posição aqui. E eu só vou mudar ela quando a gente for fazer ou uma divisão, né, ou uma manutenção preventiva mesmo nela para resolver essa situação. Bom, essa é uma abelha jataí, tá com o biquinho laranjadinho. Sabe o que que significa esse biquinho ficar laranjado assim? Ah, não dá para ver ali, né? Sabe o que significa? Quando ele tá laranjado, quando ele tá amarelinho, quando ele tá branquinho? Não sabe? Então pergunta para mim embaixo do vídeo que eu vou contar para você num dos próximos vídeos, tá certo? Eu vou soltar, acho que ela vai virar, porque ela ficou amarrada para outra posição, tá? Mas o que eu queria que você observasse nessa caixa, que ela deixa bem claro isso, é que ela tem, ó, uma parte de baixo, uma segunda parte aqui em cima, ela é módulo, ela não é pregada, não é presa, por isso que ela soltou, e uma terceira parte aqui em cima. Por que que a caixa tem isso? Isso aqui é a caixa modular ou a caixa racional desenvolvida pelo INPA. INPA, escrito com N, I-N-P-A, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Esses pesquisadores, esses estudiosos, eles estudaram as abelhas entre todos os sentidos. Inclusive, por que que a jataí escolhe ocos menores, e enquanto o mumbucão escolhe ocos muito maiores, né? Enquanto a mandaçaia escolhe ocos intermediários. Por que que elas não escolhem ocos minúsculos como a lambiolhos? Porque elas já têm um sistema de engenharia, diga-se de passagem próprio, e elas sabem que aquele oco que ela está vai dar para desenvolver bem o disco de cria, para armazenar bem os potes de pólen, os potes de mel, né, o proteico e o energético, a alimentação que elas precisam. Então elas sabem tudo isso, por isso elas escolhem um tipo de buraco que é um tipo de oco na madeira ou no ninho isca que é compatível com o tamanho de cada abelha. Então aqui você já vai entender. Eu vejo muito no Mercado Livre as pessoas falando, olha, eu tenho caixa de jataí, hoje mesmo eu vi um anúncio desse, caixa de jataí no modelo INPA com tamanho 16 por 16, não existe, tá? Essa caixa de abelha modelo INPA para jataí 16 por 16 não existe. A 16 para 16 é muito grande para jataí, você vai ter a má acomodação dos discos de cria, elas não vão subir direito para a melgueira, você vai ficar com as abelhas tentando trabalhar mais embaixo,
tampando com pólen para cima para concentrar no ninho embaixo. Poucas vezes elas vão subir para o sobreninho. Então nós vamos ter toda essa dificuldade. É bom você prestar atenção nisso para você entender. E é o que eu vou tentar explicar durante esse vídeo de hoje. Por que que o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, começou a estudar as caixas das abelhas e desenvolver esse modelo aqui, que é o modelo modular racional? Porque eles, bem antes, as pessoas que cultivavam, na maioria pessoas que tinham descendências indígenas, né, dos povos nativos da região, eles cultivavam em potes, aquelas cabaças que se falava, ou tronco de madeira, ou então uma caixinha quadradinha, né, caixa improvisada. Só que nós tínhamos o seguinte problema: quando a pessoa ia fazer a coleta de mel, ela abria a caixa, revirava tudo, tirava o mel que estava em todas as partes, e isso fazia com que as abelhas precisassem reconstruir todo o seu ninho, desde os discos de cria, expunha inclusive a rainha, então ficava muito aberto e elas perdiam muito tempo para reconstruir o ninho. Quando se passou a ser uma atividade mais comercial, aí passou-se a estudar como produzir mais com menos tempo, com menos recursos. Eu vou te explicar isso aqui detalhe por detalhe. Se você já é meliponicultor há muito tempo, esse vídeo não é indicado para você. Isso aqui é indicado para quem é iniciante e quer aprender já a fazer o negócio certo do começo ao fim. Por isso, se você achar que o vídeo está muito falado, está muito didático, está muito detalhista, é melhor você pular esse vídeo e ir para um vídeo que se adeque mais ao que você está procurando. Porque esse vídeo ele tem essa característica. Nós vamos tentar explicar tintim por tintim para quem está começando, para a pessoa entender por que coloca numa caixa modular assim, qual que é a vantagem, e já endireitar o meliponário e começar a produzir com qualidade, sem ficar perdendo tempo com informações atravessadas. O INPA, então, começou a ver que isso aí dificultava. Quando as pessoas queriam observar a colônia, queria dividir o enxame, queria colher mel, queria mostrar as abelhas para alguém que queria ver, ou então mesmo preservar o ninho. Então, o INPA vai desenvolver, a partir de pesquisas, essa caixa nessa forma que nós estamos com ela aqui. Essa caixa ela é dividida em partes, e eu vou explicar cada parte para você. Eu trouxe a estrutura básica, mas ela pode ser ampliada mais e mais até virar um edifício de abelhas. A proposta do INPA, quando desenvolve essa caixa, é criar uma colmeia, seguindo o padrão da colmeia lá na natureza, mas que facilite o comportamento natural das abelhas e também a intervenção do criador, ou seja, quem está criando a abelha precisa coletar o mel, precisa fazer a divisão, precisa fazer algum manejo aqui, e aí ele vai ter essa facilidade. Então, olha só, vou explicar para você cada parte. Aqui embaixo é o ninho. É onde estão os discos de cria, a família da abelha. Então nós vamos ter um espaço aqui, onde elas vão desenvolver o ninho. Aqui nós vamos ter o sobreninho. E para que serve o sobreninho? A família começou a crescer, passou desse ponto, ela vai, se tiver só esse pedaço, ela vai enxamear. Vai soltar um enxame que vai para a natureza procurar um local onde vai morar. Se tem o sobreninho, ela vai continuar crescendo até chegar aqui. Então ela vai até aqui em cima. Então nós temos o ninho e o sobreninho, que são exclusivamente, digamos assim, para os discos de cria. Mas as abelhas vão colocar do lado, vão colocar ali, preencher os demais espaços com potes de pólen e potes de mel. Isso serve para quê? Para ocupar bem os espaços que tem ali dentro, né? Aproveitar bem esses espaços e ao mesmo tempo manter calor quando está frio e resfriar quando estiver muito calor. Então aqui embaixo nós vamos ter alguns potes, sim, que elas vão fazer a reserva. Mas a reserva mesmo em si, elas vão fazer aqui em cima na melgueira. A melgueira é um espaço que a gente já deixa acima de tudo, que quando elas preencherem tudo aqui embaixo, com mel, com pólen, né, que tiver os discos de cria saudáveis, elas não vão enxamear, elas vão ter um espaço aqui em cima, onde elas vão fazer um super armazenamento de mel. E aí é a facilidade. Quando você vai tirar o mel, você vai explorar o mel dessa abelha, você tira apenas essa parte de cima,
essa partezinha que tá, ó, desse corte para cima, e você não vai mexer no ninho, não vai expor a rainha, não vai deixar os potes embaixo abertos, suscetíveis à entrada de forídeos e outras pragas. Então você vai tirar isso aqui, você já pode tirar, passar a faca por dentro assim, ó, no quadrado, corta, tira todo o pelotão ali com mel e coloca de volta, tampa de novo e elas já vão começar a construir potes novos, porque você não estragou o ninho, não estragou a parte de baixo, e elas vão continuar desenvolvendo a família aqui embaixo, e o que for de excesso, o que for de sobra, elas vão armazenar aqui em cima. Eu vou deixar só uma explicação para você entender, assim, do ponto de vista do pesquisador e não do meliponicultor, que é o cara que cria abelha. A caixa ímpar, ela não foi criada para explorar a abelha. A caixa ímpar, ela não foi criada para explorar a abelha, ela foi criada para entender como uma colmeia de abelha funciona. Todas as abelhas nativas são iguais? Não, nós vamos ter abelhas urussus, que são maiores, nós vamos ter a iraí, a jataí, a mirim, a lambiolhos, que são as menores, que são as de entrada, então você vai ter elas em tamanhos menores, pequenas, a caixa vai ser menor. Eu não vou falar tamanhos nesse vídeo, mas no próximo vídeo eu vou fazer uma caixa de jataí para você ver, e aí eu vou explicar essa questão das medidas. Mas vou deixar embaixo desse vídeo, além dos links para os produtos que eu deixo para você adquirir no Mercado Livre lá, não é a gente que vende, mas eu sempre encontro os vendedores e deixo links para vocês aqui de caixas racionais, modelos para caixas, ninho isca, atrativo, produtos para fazer atrativo, eu deixo tudo isso lá no Mercado Livre. E hoje, junto com esses links, eu vou deixar um link de um PDF para você ver o tamanho de cada caixa para cada espécie de abelha, tá? E assim, o formato vai ser praticamente o mesmo, né? Ninho sobre ninho, melgueira, 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 você coloca quantos você quiser, tá? Mas é ninho sobre ninho, melgueira. Você vai encontrar nesse formato para atender o padrão ímpar. As medidas é que variam de acordo com cada abelha. A minha de lambiolhos que eu tenho ali, ela tem 5 centímetros, um buraquinho assim dentro. Se for maior do que isso, elas não conseguem produzir nada, elas abandonam, elas morrem, a rainha morre porque fica frio demais de noite, elas não conseguem sobreviver. Os discos de cria da maioria das abelhas são considerados iguais, parecidos, né, só apenas a diferença de tamanho. Nós vamos ter algumas espécies, como a marmelada, né, amarela ou a preta, que faz os cachinhos de uva, assim como a lambiolho, faz os cachinhos, parecendo um cachinho de uva com um monte de bolinha pendurada, que são tanto discos de cria como potes de armazenamento de mel e pólen. Sem falar de espécie, sem falar de nome de cada espécie, mas a gente vai usar de caixas pequenas, caixas médias e caixas grandes, isso dependendo de cada espécie. Para as abelhas menores, essa eu vou citar o nome, que é a lambiolhos, é aquela minúscula, a caixa ela tem 5 centímetros o espaço interno, né? Um quadrado de 5 centímetros em todos os sentidos. É minúscula, é muito pequena. Mas aí nós vamos ter caixas de 10 por 10, 12 por 12, 15 por 15, 18 por 18, 20 por 20, dependendo do tamanho da espécie que você está criando. Outra coisa que vai variar é a altura do ninho e também do sobreninho. Isso vai variar porque os discos de cria dessa abelha, eles são maiores e ela vai ocupar um espaço mais alto para montar esse ninho. E para reforçar para você, só para você entender, o que eu estou falando não é padrão estético, para você dizer, ah, no meu meliponário as caixas são todas iguais, ficou bonitinho, porque as caixas não tem nada a ver, tá? O padrão que nós estamos usando aqui não é padrão estético, mas é biologia. É a ciência que estuda os seres vivos, os bichos, os animais. Então, isso aqui é para você ter a caixa num oco parecido com o que a abelha escolheria na natureza para ter um bom desenvolvimento. Ela entra em ocos menores ou maiores, sim, porque depende muito da lei de procura e oferta, mas encontrando uma casa na medida que o INPA estudou, a maioria dos ninhos, analisou,
e entendeu que aquela é a maior medida, você vai, se você quer ser produtor de mel, de própolis, você vai ter uma produção muito melhor e suas abelhas vão ser muito mais saudáveis. E para finalizar esse vídeo, quando a gente usa a caixa certa, a gente não está só tendo um padrão estético de que fica bonito. Não. Quando a gente usa a caixa certa, a gente está facilitando muito mais coisas. O manejo fica mais fácil. Quando você quer fazer uma transferência, quando você quer fazer uma divisão, tudo isso fica mais fácil. Quando você quer fazer uma limpeza ou até uma troca de caixa, tudo fica mais fácil se você usa caixas do tamanho certo. Isso vai fazer também com que tenha mais saúde na colônia, que ela possa se desenvolver melhor e ter o número de indivíduos que uma colônia saudável precisa ter. Porque se o buraco for muito pequeno, você colocar uma caixa, por exemplo, eu colocar uma uruçu nessa caixa de jataí, vai ficar muito pequeno o oco lá dentro, ela vai ter poucas abelhas, vai ser um enxame fraco. Se eu colocar uma jataí numa caixa de uruçu, que vai ficar muito maior, elas vão fechar um canto e vai ficar muito espaço dentro desperdiçado, e elas vão ter muita preocupação com esse espaço desperdiçado lá dentro, fechando um canto, trabalhando naquele canto fechado, para poder ter um enxame, uma colmeia, uma colônia saudável. Enquanto isso, ela tem que ficar sempre cobrindo de própolis aquela região que ficou aberta, e isso faz ela ter um gasto fora do necessário. Então, usar a caixa certa é você trabalhar da forma correta, é dar mais saúde, mais conforto, mais qualidade de vida para suas abelhas, e elas vão se desenvolver muito mais rápido os enxames. Você vai poder fazer divisões ou aproveitar enxameações em espaços mais curtos de tempo, e a produção de mel e própolis vai aumentar gradativamente e exponencialmente. Espero ter te ajudado. No próximo vídeo eu vou fazer uma caixa dessa aqui, né, na minha bancada aqui. Vou fazer uma caixinha dessa aqui, vou compartilhar com vocês as medidas que eu vou utilizar para fazer uma caixinha de jataí. E nos 2 vídeos seguintes, né, a gente já tem uma captura na natureza, daquelas que a gente postou nos últimos vídeos. Não está no prazo ainda para ir lá recolher, mas eu vou fazer uma caixinha de jataí e vou tirar uma abelha jataí, vou resgatar uma abelha jataí de um prédio que vai ser demolido muito em breve. Então já me passaram, já me chamaram lá para retirar. Eu nos próximos vídeos, eu vou fazer a caixa que eu vou utilizar, e o outro eu vou fazer a retirada, o resgate dessa abelha jataí de um prédio que será destruído, né? Será demolido para a construção de um novo prédio no local. Espero ter te ajudado. Que Deus abençoe sua vida, minha vida, nossa vida. E se você quer continuar aprendendo sobre abelhas nativas de uma forma prática, simples, popular, para colocar em prática no seu meliponário e obter muitos resultados, volte, que nós temos vídeos pelo menos 3 vezes por semana aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.